Shalom, queridas e lindas mulheres. Nós vamos continuar com o nosso assunto sobre: é Deus um amigo secreto ou ele se revela? E nós já vimos então, na primeira parte, a revelação geral, que é acessível a todas. Em todos os lugares, é universal. Que Deus se revela na natureza, Deus se revela através dos seres humanos, na consciência moral, que Deus é o Senhor da história e se revela na história, Ele controla a história, claro que é um controle com liberdade, porque ele conduz a história do ser humano para um final feliz. E hoje nós vamos estudar a revelação especial. É especial porque ela contrapõe a geral. Enquanto que a geral é acessível, universal, a especial, ela é pessoal. Ela é pessoal. É de uma maneira em que Deus se apresenta para salvar o ser humano. Que essa revelação especial, Deus se mostra o seu caráter de amor, o seu caráter pessoal para salvar a humanidade e também salvar individualmente cada ser humano. E essa revelação especial, ela se divide, ela se apresenta de maneira que didaticamente nós colocamos assim: seletiva, adaptativa e redentiva. Então nós vamos agora, destrinchar esses três tipos de revelação especial. Vamos para a seletiva. O que quer dizer isso, seletiva? Já diz, Deus seleciona, Ele escolhe. E o que Deus escolheu para se revelar? Vamos lá. Deus se revelou de maneira seletiva através dos patriarcas, os pais, antediluvianos, e através do povo de Israel. E nós vamos estudar primeiro a revelação seletiva dos patriarcas, os pais antediluvianos. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 5, nós temos aqui o relato de 10 patriarcas, de Adão até Noé. E esses homens aqui, o relato é até interessante, Fala, e Adão viveu tantos anos, teve filhos, viveu mais não sei quantos anos e morreu. Aí vem falando desses patriarcas. Esses patriarcas, que foram 10 antediluvianos, que foram o seguinte, foram eles: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e o último, Noé. Esses patriarcas, eles transmitiam oralmente o que eles haviam recebido de Deus. Veja que eles viviam muitos, então muitos desses aqui, que as gerações eram compridas, tiveram contato com o próprio Adão, que saiu da mão de Deus. Então eles transmitiam oralmente a vontade de Deus. Eles tinham uma memória extraordinária, eles eram incríveis, e viviam muito. E ainda bem que houve o dilúvio e diminuiu a idade desse povo. Você imagina um Hitler vivendo 800 anos? Misericórdia, Então esses homens transmitiam. Quando chegou Noé, que foi o último patriarca antediluviano, como é que estava a terra? Aí o capítulo 6 de Gênesis mostra aqui a corrupção do gênero humano, que esses homens viviam muito, eram muito inteligentes, e se eram bons, era bom viver muitos anos, a bondade viveria muito tempo com esses homens, mas se eram ruins, maus, você imagina? E aqui descreve como estava o gênero humano. E Deus falou: Noézinho, vou ter que destruir a terra, porque vou ter que dar uma mudança aí nesse clima, porque depois do dilúvio mudou tudo na terra. Então Deus falou assim: vou ter que mudar, porque o gênero homem é continuamente mau. E Deus fez o quê? Uma salvação, um barco. E Noé pregou 120 anos. Gente, vai chover, o povo só ria dele.
E Noé entrou na arca, não teve o dilúvio, aí começou tudo de novo, né? Ele salvou a família dele, ainda bem, né? Parabéns para Noé, salvou a família dele. E o gênero humano continuou. Mas chegou um determinado momento, entra na história Abraão. Veja lá Gênesis capítulo 12. Deus falou assim, bem, os antediluvianos, os patriarcas, falaram na mente para os seus filhos, Deus se revelou através desses patriarcas, desses pais, mas Deus falou assim, eu preciso de algo mais para revelar. O plano da salvação para a humanidade, porque também, em pouco tempo já começou a corrupção também do gênero humano. Deus falou assim, eu vou formar um povo, que através da maneira deles de viverem, eu vou mostrar como que é o plano da salvação. E Deus chama Abraão, capítulo 2 de Gênesis, versos 1 a 3. Ora disse o Senhor a Abraão, ainda era Abrão, não é? Sai da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei o quê? Uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você acredita em Deus, acredita que é um judaico cristão, você é bendito porque você veio através de Abraão. Mesmo que você não seja descendente de sangue dele. Mas Deus falou, benditas serão todos as famílias através de você. E Deus então forma um povo através de Abraão. Curiosidade interessante aqui. Veja, quando Abraão nasceu, tinha passado 292 anos do dilúvio. Talvez a gente nunca tenha pensado nisso, né? Quando Abraão nasceu, Noé ainda estava vivo, com apenas 892 anos, só apenas. Abraão teve Isaac com 100 anos de idade e Sem, filho de Noé, sobrevivente do dilúvio, ainda estava vivo com apenas 490 anos. Quando Sem morreu, com 600 anos, Abraão já tinha morrido há 35 anos. Isaac, seu filho, tinha 110 anos. Curiosidade, né? Então Deus chamou Abraão, falou, Abraão, vou formar você um povo. Ele teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, foram as 12 tribos de Israel, por isso que fala, né? As 12 tribos de Israel. Então, formou aquele clã, eles foram com 70 pessoas lá para o Egito, foram escravizados. Depois de um tempo, nasce Moisés, Deus chama Moisés, Moisés salva o povo, eles viajam, né? Aí ficam 40 anos no deserto, né? E Deus ensinando através do santuário o plano da salvação, preparando esse povo para entrar na terra prometida. Eles entraram, Josué distribuiu a terra direitinho, aí vieram os juízes, aí eles pediram reis, não é? E o povo de alto e baixo, reis fazendo o que era de bom para Deus, e reis que não faziam o que era mal perante Deus, até que enfim veio o quê? O cativeiro babilônico, o povo ficou 70 anos no cativeiro, eles voltaram para a terra Canaã, reconstruíram o templo, os muros. Jesus nasceu ainda, né? Jesus nasceu judeu, mas chegou um ponto que com a morte de Cristo e com a morte de Estevão, Deus falou assim, esse povo não tem mais condições de me representar aqui na terra. E como nação, Deus então tirou esse privilégio de Israel como representante de Deus. Então veio então a igreja. Então o povo de Israel revela a Deus. Através do Antigo Testamento veio através de Israel. Bem, outra maneira de Deus revelar de maneira seletiva, essa aqui é muito interessante, são os profetas e os apóstolos. E quem são esses homens? Vamos lá! Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E faz bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular
elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Deus suscitou homens especiais, escolheu homens, que fala seletiva, né? Escolheu homens especiais para revelar a sua vontade. E esses homens eram chamados no Antigo Testamento de profetas e no Novo Testamento de apóstolos. Esses homens receberam de Deus um dom especial, chamado dom de profecia, que nós vamos estudar nos próximos vídeos. E quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Você sabe quem foi? Foi Moisés. Moisés foi um profeta, tanto oralmente, um porta-voz de Deus que falava oralmente, como ele foi o primeiro escritor da Bíblia. Porque há dois tipos de profetas: os profetas que só falaram e não escreveram nenhum livro, não deixaram nada registrado. E ele escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e escreveu o livro de Jó. Então, nas escrituras sagradas, na Bíblia, o profeta é alguém que é escolhido por Deus, que recebe o dom de profecia, é um dom especial. Então ele comunica a vontade de Deus, o plano da salvação para o povo. Então ele recebe a mensagem de Deus e transmite fielmente essa mensagem. Então há 2 tipos de profetas: os profetas que falaram, e teve alguém que registrou as suas palavras, igual o profeta Eliseu, o profeta Elias. Eles não escreveram nada, mas foram registradas a sua vida, a sua mensagem. E há outros que escreveram. Agora vamos para a segunda maneira de revelação especial de Deus, que é a adaptativa, ou de acomodação. Vamos lá, 2 Timóteo. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que te podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora veja, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus então chamou, nós vimos os profetas e apóstolos, Deus chamou homens e mulheres para serem o seu porta-voz. E Deus falou assim: sim, mas um profeta fala para as pessoas da sua época, então precisa registrar a vontade de Deus. Então Deus, através de 40 homens e mulheres, deixou registrada a sua palavra, a sua vontade. Então Deus, através dos profetas, fabrica, elabora, escreve um livro. Por isso que chama adaptativa, porque Deus usou homens falhos, pecadores. Então Deus se adapta à linguagem humana. Ele se acomoda, Deus se adapta. Veja que Deus maravilhoso, porque se Deus fala, Deus é poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. A linguagem, então, seria muito elevada, é como uma formiguinha querer entender o ser humano. Então Deus falou assim: vou deixar registrado a minha vontade na linguagem humana, usando seres humanos. Então Deus desce ao nível da compreensão e se revela na linguagem humana. Então a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E nós vamos ver como foi essa inspiração, nós vamos estudar isso. Sabe o que acontece? Só aqui um parênteses. Aqui diz, né, a Bíblia é a revelação adaptativa de Deus. Mas sabe o que acontece? Tem seres humanos que querem que a Bíblia se adapte a eles. Por isso que há tantas interpretações, 40 mil religiões. Tantas pessoas, né, interpretam a Bíblia adaptando a seu gosto, a sua maneira de ser, a sua doutrina. Eu fico pensando, né, como eu já disse anteriormente, eu não sou filho de cientista nem de poeta, não sou nem cientista nem poeta, nem assim teóloga, estudo a Bíblia, gosto. Mas
dá para entender como é que o ser humano não entende ao abrir Êxodo 20 e ler os 10 mandamentos e ver que ali Deus fala, lembra-te do dia do sábado? Aonde que na Bíblia está escrito que Deus mudou esse dia? E se Deus é eterno, como é que ele vai mudar? Então só mudou o 4º mandamento? Porque o não matarás, não adulterarás, não dirá falso, honrar pai e mãe, continua em vigência. Então só mudou o sábado. Então isso chama-se o ser humano querendo adaptar a Bíblia a si. Mas aqui é Deus se adaptando ao ser humano. É só um parênteses aí. A gente vai estudar um pouquinho mais na frente sobre essas questões aí. E por fim, uma outra maneira de revelação especial é a revelação redentiva. Ah, essa é demais, gente. É a pessoal, é através de Jesus Cristo. Olha que diz Mateus, tem verso mais lindo do que esse? Tem os 3 aqui que eu vou ler que são lindos. Mateus, capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de quê? Emanuel. O que quer dizer Emanuel, gente? Deus conosco. Olha, veja, Deus revela pela natureza, pelo ser humano, se revela pela história, revela pelos profetas, revela pelos pais, se revela pela Bíblia, né? Mas veja, agora Deus falou, não, isso aí tudo é bom. A Bíblia é maravilhosa. É uma revelação extraordinária de Deus. Deus se acomodando o ser humano, mas eu quero revelar de uma maneira extraordinária. Eu vou me tornar carne. E Deus vem a este mundo e nasce como ser humano. Ele não perdeu sua divindade, ele velou a sua divindade. Então tornou-se Emanuel. Que maior revelação, querida mulher? A revelação de Jesus Cristo. Olha, veja o que diz o evangelista João. Capítulo 1 de João, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Deus se fez carne. Que maior revelação e maior condescendência com o ser humano? Não tem. Olha, veja João 3,16. Quem não conhece esse verso de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, querida mulher, é a mais extraordinária, incrível, pessoal revelação de Deus. Cristo nasceu como criança, tornou-se carne, cresceu, aprendeu com sua mãe humana, Maria, com seu pai terrestre. Ele foi um carpinteiro, ensinou o amor, nos ensinou a viver. E mais incrível, morreu na cruz para salvar você e para me salvar. Mas ele não ficou na cruz, não ficou na sepultura, ele ressuscitou, ascendeu à direita do Pai, está lá hoje no santuário celestial. Primeiro ele ficou no santo, intercedendo. E depois de 1844, nós vamos estudar um dia essa profecia, Jesus passou para o Santíssimo, onde ele ainda continua intercedendo e faz o juízo investigativo. Jesus é o nosso sumo pontífice. Não existe ser humano, não existe sacerdote, não existe pastor que faz intercessão por nós. É Cristo junto ao Pai. Ele mostra os cravos na mão dele, o lado dele ferido, fala: Senhor Deus, perdoa essa pessoa, essa mulher, porque eu morri no lugar dela. Jesus, realmente, ele tirou o véu, Deus desnudou, Deus revelou na pessoa de Jesus Cristo. E eu faço uma pergunta: não quer você conhecer esse Jesus? Não quer você se revelar a Deus? Deus revelou. E você? Eu gosto de lembrar de Moisés. Moisés.
tirou o povo do Egito. Aí o povo chegou em um determinado momento, Deus falou, olha, eu preciso ensinar esse povo. Preciso reeducar esse povo. Moisés sobe, eu vou dar as leis, vou dar as instruções para você, tudo, as leis, a lei moral, as leis sanitárias, as leis civis. E Moisés subiu, ficou 40 dias lá. E o povo já impaciente, né? Oh, como a gente é impaciente, né? E falou, esse Moisés está demorando demais, e foram alugar o tal do Arão. Arão, Moisés não vem mais, e agora? Esse Moisés falou de Deus e Yahvé, será que esse Deus existe mesmo, que esse Deus nos tirou mesmo? Vamos fazer um Deus para nós. Alugaram tanto a Arão, ele foi fracão, né? Fracote, e ele fez um bezerro de ouro. E o povo fez a maior confusão, a maior orgia, dançando em volta daquele. Aí Deus falou assim, Moisés, o povo se corrompeu. Vai lá correndo. Moisés desceu, Josué o esperava mais lá embaixo, né? Quem subiu o monte só foi Moisés. E o Josué falou, olha, tem guerra lá, tá tendo guerra. Moisés falou, não é guerra não, o povo tá bagunçando. Ele desceu, quebrou as tábuas, Deus ficou muito triste, e Moisés chamou a atenção de Arão, e Arão deu umas desculpas lavadas lá, e Deus falou assim, nós vai ter que ter um castigo. E Moisés falou, quem está comigo? A tribo de Levi não havia entrado na dança, né? Foi tudo lá, e eles mesmos pegaram a espada, morreu um monte de gente ali. Aí Moisés, e Deus falou assim, Moisés, é o seguinte, aqui o verso 33 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Deus estava até meio bravo ver falar aquele que tirou e que tiraste. Mas a brabeza de Deus não é igual à humana, não. Estou fazendo uma linguagem que é humana. Para a terra, a respeito do qual gerei Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti. Aí ele fala, lançarei fora o cananeu, o amorreu, o eteu, o ferezeu, os heveus, os jebuseus, sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Deus falou, Moisés, esse povo pecou, eu vou mandar o anjo junto com você, mas eu não vou não, tá? O povo é de dura cerviz. Aí Moisés falou, não senhor, anjo é bom, né? Anjo seguir a gente, é bom demais. Mas eu não quero só o anjo não, senhor. Aí então Moisés faz um pedido para Deus. Verso 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Mas ele falou, Senhor, não, sem o Senhor eu não vou não. Hoje é bom, mas o Senhor é melhor. E ele insiste com Deus. E Deus responde para ele. Verso 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. E Deus falou, tá bom, Moisés, eu vou com esse povo. Porque eu te conheço, você achou graça diante de mim, eu vou. Mas Moisés não ficou satisfeito, não. Ficou não. Moisés tinha subido ao monte cada 40 dias lá, ouviu a voz de Deus, conversou com Deus. Mas Moisés queria, mas Moisés é ousado. Ele foi ousado. Então, o verso 18, ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Veja que pedido ousado de Moisés. Ele falou, Senhor, você tem que ir comigo, com o povo. E Deus falou, eu vou. Mas ele não ficou satisfeito, ele falou, quero ver a tua face. Eu quero ver o teu rosto. Ele só ouvia a voz de Deus e via o poder de Deus. Mas os trovões e tudo, mas ele queria ver a face de Deus. Porque nós gostamos de ver a face das pessoas. Não tem coisa. Hoje em dia, esse negócio muito virtual, né? Apesar que a gente vê a pessoa, mas o bom é no olho no olho. Ele queria ver a face de Deus. Mas Deus responde o seguinte para ele. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim,
e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus, claro, nós sabemos disso, o pecado faz separação entre Deus e nós, não podemos ver a face de Deus. Então Deus falou assim, Moisés, você vai ter o privilégio de me ver pelas costas. Você fica numa penha e você vai me ver pelas costas. Mas, querida mulher, foi um grande privilégio de Moisés ver Deus pelas costas. Ai, que privilégio! Ele viu Deus pelas costas. E é tão verdade que ele teve esse encontro com Deus, que ele, depois que voltou, ele teve que pôr um véu, porque ele refletia um pouco da glória de Deus. O povo falou, mas põe um véu, porque a gente não consegue olhar para você. É isso que acontece quando nós vemos Deus pelas costas, quando nós vemos a revelação de Deus, o nosso rosto ilumina, nossa vida é diferente. Que privilégio! Será que você ou eu estamos neste momento tendo o sentimento, a vontade, o desejo de Moisés? Senhor, rogo-te, mostre-me a tua glória. Senhor, me revele através da revelação geral, através da revelação especial, através da tua palavra. E eu pergunto para você, mulher, como buscar a glória de Deus? Como conhecer a vontade de Deus? Veja Jeremias capítulo 29, os versos 11 a 13. 29, 11 a 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes como? De todo o vosso coração. E o verso 14 diz o seguinte: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus estava falando para o povo daquela época que estava no exílio. Eles foram para o exílio porque eles deixaram de buscar a Deus. E essa mesma mensagem é para nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou dar aqui rapidamente algumas dicas de como é buscar a Deus. Em primeiro lugar, acreditar e reconhecer que somos criaturas e filhos de Deus. Crer que Deus existe. Crê você que Deus existe? Segundo, não é só o suficiente acreditar que Deus existe. Até os demônios creem, diz a Bíblia. Eles creem que Deus existe. Mas nós precisamos ter o quê? Um relacionamento pessoal. Por isso, segundo, aceitar Jesus como Salvador pessoal. Aceitar a Jesus como Salvador. Terceiro, depois que você aceita Jesus, você crê que Deus existe. Você tem um relacionamento pessoal com Deus, com a Trindade, com Jesus, Espírito Santo, Deus Pai. Agora você precisa ter uma comunhão com Ele através do quê? De uma conversa, que é a oração. Ler a Bíblia, nós conhecemos a Deus, sua vontade através da Bíblia. E por último, deixar que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, transforme a sua vida. O Espírito Santo é o agente transformador. Por isso que Cristo diz, é importante que eu vá. Se eu não for, não poderei enviar o Espírito Santo. E a Bíblia diz, e o Espírito Santo convencerá o quê? Do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos transforma à semelhança de Deus. Querida mulher, você
Pode ver Deus na natureza, na história, no ser humano, através da Bíblia, pelos profetas, especialmente através de Jesus Cristo. Mas você precisa se revelar a Ele. Precisa abrir, tirar o véu do seu coração. Tudo aquilo que impede de você ver a Deus. Se humilhar, pedir, Senhor, como Moisés, mostre-me a tua glória. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Querida mulher, o nosso Deus não é um Deus oculto. Jesus não é um amigo secreto. E o Espírito Santo não está escondido. Quer você conhecer a Deus? Ele faz tudo e fez tudo para se revelar. Só falta você abrir o seu coração, tirar o véu do seu coração para que Ele se revele a você. Que Deus possa abençoar você, que você possa conhecer mais a Deus. Dê o seu like, dê seu comentário, se inscreva, compartilhe esse vídeo, essa segunda parte com a primeira parte e conheça a Deus. Que Deus abençoe você, que você realmente possa ter um encontro, uma revelação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus.